Fala pessoal, hoje eu tô aqui de fone de ouvido para aproveitar o microfonezinho aqui, que os áudios dos meus vídeos não estão tão bons assim, então até que eu compre um microfone, eu vou utilizar a entrada de som aqui do fone de ouvido para que o áudio fique melhor e mais claro. O que é teoria da conspiração? Uma teoria conspiratória geralmente é uma ideia que vai contra algo proposto. Por exemplo, tem uma filosofia, uma ideologia, e vem alguma coisa contra aquilo que não tem embasamento, que é uma coisa ilusória, uma mentira, por exemplo. Então isso é tido como conspiratório, alguma teoria que vem para tentar derrubar um governo, uma filosofia de vida, uma religião, alguma coisa desse tipo. E geralmente essas teorias, elas partem sim de fontes alternativas ao redor de todo o mundo, né? Mas muitas vezes, vamos pegar o exemplo de um governo que está governando em um determinado país. Muitas vezes existem teorias contrárias a esses governos que o próprio governo lança de forma anônima. Lança uma aqui, outra ali, lança um monte de teorias. Então, quando vem uma informação que, na verdade, ela é uma informação verdadeira, ela acaba perdendo credibilidade por todas as outras que foram inventadas, por todas as fake news que já foram criadas. Então, isso vai perdendo credibilidade, isso vai deixando de ser importante e visto pelas pessoas. Então é uma tática usada, né, para minimizar uma informação quando ela tiver um embasamento, para minimizar esses efeitos. Então muitas vezes essas teorias elas acabam sendo criadas pelos próprios governos quando querem defender as suas ideias, os seus pensamentos. Mas a verdade, cedo ou tarde, vem à tona e vai vir à tona. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque o governo oculto, ou a nova ordem mundial, até pouquíssimo tempo atrás, era mais uma das teorias conspiratórias que não tinha comprovação nenhuma. Porém hoje é dia 2 de março de 2022, isso foi alguns dias atrás, se eu não me engano, 4 ou 5 dias atrás, a nova ordem mundial já é realidade. Saiu abertamente na mídia. Então eu trouxe aqui o videozinho da Globo News. Eu não sei direito de quando que foi, mas eu acho que foi de domingo. Hoje é quarta. E aqui está sendo dito em alto e bom tom que a nova ordem mundial é real. Vou colocar o vídeo aqui. Estamos de volta e a pauta é mais uma vez o primeiro dia da nova ordem mundial. Primeiro dia da nova ordem mundial. O que se fala? Em qual expectativa o Ocidente vai ter condições de frear essas ambições de Vladimir Putin? O que a gente tem de reação? Frear o Putin. Putin é o inimigo da nova ordem mundial. Marcelo, antes de mais nada, boa noite. Eu queria mostrar aqui o repórter cinema. Bom, agora continua as informações ali. Então o que acontece? Agora a Rússia, o Putin, é o vilão da história, enquanto a Ucrânia é a vítima. Mas se a gente parar para pensar primeiro, vamos buscar uma lei primordial. Não há causa sem consequência, não há consequência sem causa. A lei do retorno, né? Tudo que vai, volta. Tudo que tu planta, tu colhe. A consequência, a guerra que está acontecendo lá é uma consequência de uma causa criada no momento anterior. Não é acaso, sorte ou azar de quem está lá, né? As pessoas que estão lá na Ucrânia, por exemplo, são vítimas por estarem lá e agora desencadeou uma guerra. Na verdade, essas pessoas já sabiam que iam passar por isso. Inconscientemente, já sabiam, esses espíritos já sabiam que estariam passando por isso. Porque, como eu falei no vídeo anterior, não deixa de ser mais um jogo terrestre, mais um conflito ilusório da nossa materialidade, a fim de mostrar e de passar ensinamentos às pessoas. Então, o povo que está lá por afinidade energética, não está lá por acaso ou porque são azarados. Então, tudo isso que está acontecendo lá é um reflexo das escolhas coletivas, individuais e coletivas daquelas duas nações, por exemplo. Mas isso poderia ser mudado assim, a qualquer momento, a partir do momento que se escolhesse por não mais guerrear. Então a gente tem um sistema, a gente tem uma sociedade, um governo, um estado, um grupo de pessoas e um indivíduo isolado. Um indivíduo que está dentro de um sistema desse está ou por afinidade energética ou por escolha, por estar ali para tentar mudar alguma coisa dentro daquele grupo. Mas ele sempre vai ter a escolha individual dele. Então a partir do momento que ele fala, eu não sou vítima dessa guerra, eu entendo por que eu estou aqui, compreendi o porquê estou aqui,
seja qual for o motivo, e eu escolho não mais guerrear. Dentro de mim só há paz. Eu não tenho raiva do Putin ou do outro presidente lá da Ucrânia que eu não sei o nome. Não tenho raiva deles, dentro de mim há paz. A partir do momento que isso é dito, os tiros passam pelo lado e não atingem. A bomba cai do lado e não atinge aquela pessoa. Estou falando de uma forma metafórica, mas também podia ser uma forma totalmente literal, porque tudo que nos acontece é justo, na medida certa, no momento certo, com o grupo certo, com as pessoas certas. E isso pode mudar a qualquer momento, a partir das nossas escolhas, a partir do nosso poder de escolha. O Putin, como está saindo na maioria da mídia, né? O Putin é um problema, e todos os outros que estão tentando estabelecer a paz são os salvadores, são os mocinhos. A Ucrânia é a vítima e a Rússia é o algoz. Será que é assim? Vamos pensar sobre técnicas de vendas. Não sou vendedor, mas eu já estudei um pouco sobre isso, na verdade por necessidade, para compreender algumas coisas. E é uma analogia perfeita para a gente entender com outros olhos, sem o envolvimento emocional, o que está acontecendo. Tem até uma cena no filme O Lobo de Wall Street, que mostra o cara dar uma caneta pro outro e fala, vende essa caneta pra mim, quero analisar como que tu vai vender. Aí ele pega a caneta e fala, essa é uma ótima caneta, olha que bonita. Ele já arranca da mão e vai pro outro, vende essa caneta pra mim. Aí o outro pega a caneta, olha e fala, essa caneta ela é especial, porque tu pode escrever os teus sonhos de vida com ela e não sei o que. Já tira da mão e bota pro outro lá. Ninguém consegue convencer ele. Aí ele chama o cara que é do grupo dele, né, e fala assim, ensina esses caras aí como que faz para vender essa caneta. O cara tira a caneta da mão dele, olha pra ele e fala, anota teu nome aí nesse guardanapo. E ele, mas eu não tenho caneta. Pois é, aqui eu tenho uma para te vender. O que essa história quer dizer? Tu cria uma necessidade, tu faz com que a pessoa precise daquilo que tu tá ofertando. Ou que ela queira muito aquilo que tu tá ofertando. Aí já é um outro passo. Então, se não existe uma demanda por isso, tu cria um cenário adequado para que essa demanda aconteça. Então, como que tu implanta uma nova ordem mundial, um governo desse tipo, criando conflitos, criando guerras? A partir do momento que o caos se estabelece, o povo inteiro vai dizer sim para aquele que vier e disser o seguinte, estamos aqui para estabelecer a paz mundial. Então, eles estão definindo através da mídia quem é o mocinho, quem que é o vilão da história, de acordo com os interesses econômicos e interesses de poder e políticos que eles têm. Porque se a gente for ver, e no próximo vídeo, ou talvez em algum dos próximos vídeos, eu vou falar sobre isso, se a gente for ver, a grandíssima maioria da mídia planetária está na mão de um seleto grupo de pessoas. Esses são os verdadeiros chefões, vamos dizer assim. Então tu pensa, tem a emissora, tem a Globo e tem a Band News. A Globo News e a Band News. Não, mas elas estão concorrendo pela audiência. Geralmente, as duas emissoras opostas são gerenciadas, têm como chefe o mesmo grupo, a mesma empresa, o mesmo dono. Isso acontece para várias empresas mundo afora, como por exemplo a Coca e a Pepsi, que eu também vou falar sobre isso no vídeo futuro esse. E todas essas emissoras passam aquilo que vem de cima. Vem uma ordem para falar sobre tal coisa. E essas pessoas falam com um mínimo espaço de uma opinião própria, mas essa opinião já está construída, já está, todas essas crenças já estão pré-formatadas dentro da pessoa que estuda para ser um jornalista, para chegar lá. Então tem todo um caminho já arquitetado que na estrutura educacional do planeta já está inserida essas ideias. Todo um esquema muito mais profundo e maior por trás disso. Essas pessoas têm chefes, que têm seus chefes, até chegar na pontinha da pirâmide, que é realmente o que comanda tudo, que a gente não sabe, na verdade, quem que é. A gente só especula com base naquilo que nós estamos enxergando que está acontecendo. Então cria-se o caos, o conflito, para vender a paz. A necessidade pela paz foi criada e a solução está sendo ofertada, vendida. Mais uma notícia interessante. A FIFA excluiu a Rússia da Copa do Mundo, tanto masculina quanto feminina. E já excluiu um clube da Rússia de uma liga europeia de futebol. E tinha ainda um clube da Rússia disputando e eles eliminaram. Aí eu fico pensando, né? O que tem a ver aquelas pessoas? Então vamos generalizar todas as pessoas da Rússia agora, porque
tem como líder o Putin, são os vilões da história. Então quem que é o governo aqui do Brasil? O Bolsonaro. Então ele é minha imagem e semelhança. O que ele fizer, eu pago o pato também. Tem os atletas lá que estão fazendo o que gostam, ou a profissão que gostam, o hobby que gostam, enfim, praticando o esporte, e eles vão lá e cortam. Aí não pode mais vender não sei o que para fora do país. Não pode mais importar. Então eles estão cortando tudo, por quê? Para fazer com que a Rússia recue, para mostrar para o mundo, estamos passando uma lição para a Rússia. Mas que lição que é essa? O telefonema daquele chefão que liga para o presidente da FIFA e diz, exclui a Rússia da Copa do Mundo, porque todo presidente também tem seu chefe. Acho que a gente não é mais imaturo ao ponto de não especular sobre isso. Então a lição é cortar a liberdade, de certa forma, dos russos? Quando que a solução para os nossos problemas vai ser cortar a liberdade? Mas estão fazendo isso porque a Rússia é uma ameaça global. Será? Analise com afastamento emocional. Procure informações de outras fontes. Abra os olhos. Não tome as notícias como verdades, como fatos imutáveis, apenas porque A ou B, que possuem certa credibilidade perante a sociedade, estão dizendo, estão transmitindo. Tenha a sua própria análise. Estabeleça os seus próprios filtros. Sinta dentro de você o que faz sentido com, vamos dizer assim, a lei do amor e o que não faz sentido. Diga sim ao que é verdadeiro. Diga não a tudo aquilo que não for ético. Será que cortar a liberdade de pessoas, sim, inocentes, se os ucranianos, se a população da Ucrânia é inocente, então boa parte da população da Rússia também é? Então cortar a liberdade deles nesse sentido, até na questão da comercialização também, será que é uma medida ética, respeitosa? Será que é a luz que está fazendo isso? Será que é Deus que está atuando através deles? Será que é o que Jesus ensinou, o que Buda ensinou? Então pense sobre leis primordiais do nosso universo, porque tem especialmente uma delas que ser de luz respeita, que tem como premissa respeitá-la, que é o livre-arbítrio. A partir do momento que a gente diz sim, a gente dá a permissão. Então, como eu sempre gosto de falar, que não demos permissões, que não demos poder a quem poder não tem sobre nós. Ele só tem esse poder todo porque nós somos coniventes com tudo isso. E realmente a gente precisa abrir os olhos e compreender tudo de uma outra forma. Um está atacando o outro, está acontecendo um conflito, uma guerra. Mas eles não estão todos polarizados. Quem defende A ou B ainda está polarizado. A revolução pela paz, como o próprio nome já diz, é pacífica. Não tem imposições, não tem condições, não tem nada disso. O que sim tem é respeito pelo livre-arbítrio de cada pessoa.